Olá pessoal, então estamos aqui hoje nessa aula tema sobre Adam Smith, né, conhecido como o pai das ciências econômicas. Essa denominação exatamente porque Adam Smith foi o primeiro a sistematizar de uma maneira mais completa, né, fundamentos que se pode classificar como ciências econômicas. Obviamente é uma decorrência, né, de grande parte daquilo que os fisiocratas já tinham levantado, tanto a questão de o que gera valor, né, como a questão do excedente e a questão da liberdade, enfim. Adam Smith, então, é um ícone desse pensamento liberal, né, que se inicia de maneira vigorosa, né, e, obviamente, com diversos interesses ingleses por trás dessa proposta, porque é possível entender com facilidade que um mundo onde, na formação dos Estados nacionais, você precisava ter o fechamento de fronteiras para fortalecer o Estado, né? Mas com o advento do capitalismo e com o avanço da Inglaterra nesse processo de industrialização, era importante a liberdade econômica, era importante o rompimento dessas fronteiras para que o comércio pudesse fluir de maneira favorável a todos, né? E a organização econômica que a Inglaterra vai impor ao mundo é muito interessante, porque ela é baseada exatamente na ideia de fluxo contínuo de mercadorias, né? Alguns produzindo bens manufaturados e comprando matérias-primas, e outros produzindo matérias-primas e comprando bens manufaturados. Adam Smith tem uma série de livros, né, sendo o mais importante A Riqueza das Nações, que é um livro que está entre os 100 mais importantes da história científica da humanidade, né, e com isso todos passam de alguma maneira por Adam Smith. Quero dizer para vocês que, sem sombra de dúvida, aquilo que está em Adam Smith, ainda nos anos de 1770, 70, 80, eles são pensamentos que vigoram até hoje, né? Praticamente o liberalismo, ou o que se veio chamar de neoliberalismo, pós-liberalismo e tal, é tudo centrado ainda nas ideias de Adam Smith, que não apenas fundou, assim de maneira clássica, esse pensamento, mas consolidou quase todos os seus postulados, né? Bom, então é nesse contexto que a gente vai analisar um pouco de Adam Smith. Então, uma das preocupações de Adam Smith é uma preocupação que, por muitos pensadores daquela época, né, estava presente o dilema. Qual era o dilema? Era o dilema se o ser humano nascia bom por natureza ou nascia ruim por natureza, né? Locke, por exemplo, era um grande representante, filósofo representante da ideia de que o ser humano nascia bom. E muitas vezes, no meio do processo civilizatório e social, ele poderia se desgarrar ou não, mas naturalmente o ser humano nascia uma pessoa boa, né? Hobbes, ao contrário, achava que era da natureza humana o egoísmo, a ruindade, né, a necessidade de tirar vantagem em tudo, e, portanto, era um grande representante daquela corrente que achava que o homem era lobo do próprio homem, né? E isso dividiu, de certa forma, muito dos filósofos daquela época, né? Até hoje há quem ache que o ser humano nasce ruim, principalmente aqueles que acham que quem nasce na favela já nasce ruim e quem nasce nos berços de ouro já nasce bom. Mas isso
algo que não deve ser levado em consideração. O Adam Smith vai pegar essa discussão, né, e vai dar um sentimento mais utilitário, né, uma ideia mais utilitária a isso. Ele vai concordar com a corrente de que o ser humano nasce bom, né, e que, portanto, o ser humano é um ser bom. Entretanto, ele vai dizer que naquilo que tange, né, naquilo que diz respeito aos bens materiais, aquilo que diz respeito a procurar o melhor para si, o ser humano é egoísta, né? Ele vai procurar o melhor para si do ponto de vista material sempre, né? Então, essa ideia de que o ser humano sempre procura o melhor para si do ponto de vista material, respeitado, obviamente, as regras, né, as leis, etc., vai permitir que se desenvolva a ideia de que o ser humano é livre, né, de que o ser humano é racional, de que o ser humano procura o melhor para si dentro das regras e, portanto, ele maximiza, né, a sua utilidade, né, tanto aquilo que ele deseja como aquilo que ele pretende produzir, né. E esse sentido de maximização, né, vai levar a uma noção de equilíbrio, ou seja, o ser humano, os mercados, o sistema, ele estará em equilíbrio quando todos estiverem satisfeitos com o posicionamento que escolhem, né? E que isso permite maximizar a sua posição pessoal e a posição coletiva, portanto, os mercados e o sistema social como um todo. O processo de construção do raciocínio ele é muito interessante, porque ele parte da menor unidade. Vocês podem ver, ele está preocupado em demonstrar como um indivíduo típico humano se comporta, né? E com isso, se um ser humano típico se comporta de tal maneira, um conjunto de seres humanos típicos se comportam da mesma maneira e, portanto, todos os seres humanos típicos se comportam da mesma maneira. Então, ele constrói o raciocínio da menor unidade, um ser humano, para a sociedade como um todo. Ou seja, a sociedade, nesse caso, né, e o mercado como um todo, é a soma das partes individuais. Não é visto como um todo, mas como a soma das partes individuais. É por isso que a maioria dos ensinamentos e das leis, e, enfim, de todos os mecanismos até hoje adotados no sistema capitalista, ele é muito mais voltado para o indivíduo do que para a coletividade, porque o processo de construção é do indivíduo para a coletividade e nunca da coletividade para o indivíduo. Então, esse processo vai se desenvolver bastante em Adam Smith e é a base de todo o liberalismo. Isso vai vigorar até hoje, na verdade, né? Mas principalmente depois da crise de 29, Keynes vai, dentro ainda de um modelo capitalista, vai trabalhar uma ideia um pouco diferente, né? Em que ele vai olhar a sociedade como um todo e não o indivíduo. Mas isso vai ficar mais para frente. O que eu quero que vocês se concentrem é nessa ideia que é basilar, né? De que do processo de construção individual e de que o ser humano é, nesse caso, bom por natureza, porém, ele sempre procura o melhor para si do ponto de vista material. Isso é muito forte e orienta todos os processos de construção do pensamento econômico liberal até hoje. Você tem diversas contribuições, né, dentro da teoria smithiana que vão aperfeiçoando e que vão colocando situações um pouco diferentes, né? Então, por exemplo,
John Nash, né, que é aquele autor de uma tese que ganhou o prêmio Nobel e que foi representado no filme Mente Brilhante, que vocês podem ter assistido, se não assistiram, deveria assistir. Ele é um representante de uma corrente que vai fazer uma pequena variação no pensamento smithiano, nessa ideia, né, de que o egoísmo material é sempre melhor do que o cooperativismo, e isso vai se refletir no filme, na teoria. No filme, isso aparece em um momento específico, ou seja, John Nash, nesse filme Mente Brilhante, é um rapaz que está fazendo o seu doutorado, né? Ele não consegue desenvolver nenhuma pesquisa, nenhuma teoria até determinado momento. Ele está vendo que todos os outros colegas estão começando a desenvolver suas pesquisas, e ele, angustiado com isso, mas um certo dia ele vai num bar, né, com os colegas, e encontra algumas moças, né, e isso vai dar um estalo na cabeça dele, né, e a partir desse estalo ele volta e começa a escrever a sua tese de doutorado, que vai acabar lhe dando vários prêmios. Mas vamos ver esse trechinho do filme, que eu acho que é importante vocês perceberem, né, essa questão do egoísmo e do cooperativismo. Ai, ai, ai. Respirem fundo. Ô, Nash, que tal tirar a cara desses papéis por 5 segundos, hein? Ainda não tô pagando cervejas. A gente não está aqui pela cerveja. Concordam que ela devia se mover em câmera lenta? Acham que ela vai querer festa de casamento? Que tal espadas, pistolas ao amanhecer? Vocês não sabem de nada. Lembre-se da lição de Adam Smith, o pai da economia moderna. Nenhuma competição. A ambição individual serve ao bem comum. Exato. É cada um por si, senhores. E quem sobrar fica com as amigas. Eu não vou querer sobrar. E é fácil levar uma loura até a água. Difícil é fazê-la beber. Não foi o que ele disse. Ok, ninguém olha, ela está olhando, hein? Eu acho que é pro Nash. Não dá pra acreditar. Ele pode estar com a vantagem agora, mas esperem só ele abrir a boca. Lembram-se da última vez? Que ela vai ficar pra história. Adam Smith precisa de revisão. Do que você está falando? Se todos competirmos pela loura, nos bloquearemos e nenhum de nós irá ganhá-la. Então partimos para cima das amigas. Mas todas elas darão fora na gente, porque ninguém gosta de ficar em segundo. Mas me pergunto, e se ninguém for na loura? Não ficamos no caminho dos outros e não insultamos as outras garotas. É o único jeito de vencer. Todos nós vamos pra cama assim. Adam Smith disse que o melhor resultado é quando todos no grupo fazem o que é melhor pra si, não foi? Foi isso que ele disse, não foi? Incompleto. Incompleto. Tá? O melhor resultado é obtido quando todos no grupo fazem o que é melhor para si e para o grupo. Nash, ora, se isso não é um plano para ficar com a loura, então vá para o inferno. Dinâmica dos governos, senhores. Dinâmica dos governos. Adam Smith estava errado. E lá vamos nós. Cuidado. Obrigado. Então, vocês podem perceber perfeitamente pelo vídeo que, no caso específico, né, houve uma vantagem, né, pelo fato deles terem optado por um sistema cooperativo, ou seja, todos eles entraram num acordo para cada um chegar em uma,
moça, né? E dessa maneira todos saíram ganhando, ao invés de ficarem disputando entre si para ver quem ficava com uma ou com outra, né? A ideia é exatamente que você, nesse caso, teve no comportamento cooperativo um resultado mais vantajoso do que o comportamento individual, né? Então, ele sai dali e vai escrever a sua grande tese de doutorado, que é exatamente sobre as possibilidades, né, de vantagens dependendo do comportamento. E isso abre, né, um campo bastante interessante na teoria econômica, que é o campo da teoria dos jogos, né, onde passou-se a estudar de maneira bastante intensa e com grandes mecanismos matemáticos, grandes sistemas matemáticos, a forma como você pode prever ou tentar maximizar o comportamento em função da sua ação em relação aos seus competidores, aos seus fornecedores, etc. O clássico da teoria dos jogos é o chamado dilema do prisioneiro, né? Eu vou postar aqui para vocês rapidamente para a gente dar uma conversada. Então, no caso do dilema dos prisioneiros, né, dois suspeitos, A e B, são presos pela polícia. A polícia não tem provas suficientes para condenar, mas, separando os prisioneiros, oferece a ambos o mesmo acordo. Ou seja, se um dos prisioneiros, confessando, testemunhar contra o outro e esse outro permanecer em silêncio, o que confessou sai livre, enquanto o cúmplice silencioso cumpre 10 anos de sentença. Se ambos ficarem em silêncio, a polícia só vai poder condená-los em até 6 meses. Se ambos traírem o comparsa, cada um leva 5 anos de cadeia. Então, cada prisioneiro vai fazer sua decisão sem saber a decisão que o outro vai tomar. Nenhum tem certeza da decisão do outro. Ou seja, ele vai cooperar, ele vai ser egoísta, como é que ele vai se comportar? Na verdade, se os dois resolverem não confessar, né, que seria, o resultado seria o melhor para ambos, apenas 6 meses de cadeia. Só que como você não sabe o que o outro vai fazer, né, muitas vezes você vai numa postura egoísta e, portanto, vai confessar e acusar o outro. Se os dois pensarem da mesma maneira, os dois perdem, vão ficar 10 anos. Né? Se um só confessar e entregar o outro, 5 anos para ele e ele sai sozinho. Quer dizer, é um dilema onde o prisioneiro não sabe exatamente como vai ser o comportamento do outro e qual é a melhor forma dele se comportar em função do seu companheiro aí no caso, né? Então esse dilema do prisioneiro ficou muito famoso, né? É mais do que conhecido, e ele tem aí toda essa, ele representa, né, todo esse núcleo aí da teoria dos jogos. Mas voltando então a Adam Smith, né? De qualquer maneira, isso é uma variação de Adam Smith, mas Smith continua, né, sempre teve a ideia desse egoísmo material do ser humano, né? E isso permite a ele desenvolver, junto com a tendência que ele enxerga no ser humano para troca, né, toda uma análise, toda uma teoria sobre especialização e sobre divisão social do trabalho. Voltando só um pouquinho à questão da troca, né? Smith vai dizer que o ser humano tem também uma tendência natural para a troca. Essa tendência é oriunda da fala, né? O ser humano, enquanto um ser que fala, que articula, né, que procura defender seus pontos de vista, né, ele acaba trocando ideias, e essa troca de ideias social também se reflete numa quase que necessidade, numa postura de troca material.
né? Então, ele diz que a sociedade naturalmente se organiza rapidamente para trocar produtos, né? Para fazer com que uma pessoa, né, produza não só para si, mas produza para as suas necessidades e para trocar por outras coisas que ele tem necessidades também, mas não tem condições de produzir, né? E isso vai permitir a Smith desenvolver a teoria das vantagens comparativas, né? A teoria da ideia de que eu devo me especializar naquilo que eu posso produzir melhor e, com isso, trocar por aquilo que eu posso até produzir, mas não produziria com vantagens, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil nós temos condições boas para produzir soja. A Argentina não tem, mas tem condições boas para produzir trigo, e nós não temos. Então, o que o Smith prega? O Brasil deve se especializar na produção de soja, a Argentina deve se especializar na produção de trigo e trocarem. O Brasil exporta a soja para a Argentina exporta o trigo para o Brasil. E assim, ambos têm vantagens. Por quê? Porque se especializaram naquilo que são melhor e, portanto, trocam sempre em condições vantajosas. Isso, para Adam Smith, é basilar e é fundamental na questão da riqueza das nações, né? Por quê? Porque cada nação, né, na opinião de Smith, também vai repetir o mesmo processo, ou seja, vai se especializar naquilo em que é melhor, naquilo que ele pode produzir de uma maneira mais eficiente e trocar por aquilo que ele não tem, né, ou não consegue produzir da melhor maneira, né? Isso é todo o encadeamento da especialização e da divisão social do trabalho, né, que vai favorecer bastante a Inglaterra, é verdade, mas que vai fazer o mundo crescer, o mundo capitalista crescer bastante desde a Revolução Industrial, porque ele vai exatamente trabalhar com essa ideia de que cada um produz aquilo que é melhor para si, né? Como num time de futebol, cada um tem uma posição, cada um tem um espaço para produzir, né? E esse espaço, o atacante faz gol, o goleiro defende e tal, cada um tem a sua especialidade e o conjunto, né? Cada um tem que se inserir dentro desse conjunto para poder fazer o conjunto funcionar da melhor maneira possível, né? Para vocês terem uma ideia, nós brasileiros, né, construímos uma nação, essa aqui, né, bastante vigorosa, entre 1880 e 1980, o Brasil, 100 anos, aí o Brasil talvez tenha sido o país que mais cresceu do ponto de vista de produção material, né, um dos países que mais cresceu no mundo, mas essa produção, né, ela foi, em grande medida, fruto de café, né? Nós nos especializamos perante ao mundo na produção de café. E nós, então, produzíamos café para o mundo e, com os recursos do café, nós comprávamos os produtos que necessitávamos de uma maneira geral, né? E vocês, só para vocês terem uma ideia, café, na verdade, é um produto que, se não tiver, se não existir, não faz falta a ninguém, em princípio, né? É como se a gente tivesse construído uma baita nação com um produto supérfluo. Ele só não é supérfluo por conta também da Revolução Inglesa, né? Se vocês forem olhar, na verdade, o café ele entra no mercado de maneira forte porque era necessário, principalmente no sistema de máquinas, né, que você tivesse uma bebida que fosse estimulante o suficiente para o trabalhador não parar, não ficar sonolento, né, mesmo com a jornada grande, mas ao mesmo tempo não fosse
como foi testado inicialmente com uísque, gin, etc., mas não fosse ao mesmo tempo algo que deixasse a pessoa bêbada, né? Então, no início, se tentou com essas bebidas alcoólicas, né? E era um estimulante, mas ao mesmo tempo criava outras situações desastrosas, né? E o café não, o café preenchia esse requisito estimulante sem necessariamente ou sem criar situações onde o trabalhador ficava alterado nesse ponto. Então, o café começa a ser introduzido de maneira mais abrangente ali e depois ganha o mundo, né? E nós construímos praticamente o Brasil pautado nesse produto. Mas cada um ganhou a sua especialização, né? Então, a especialização, a divisão social do trabalho, né, foi algo muito caro a Adam Smith, né? E Adam Smith, então, tem alguns capítulos super interessantes onde ele vai esmiuçar essa questão da especialização e da divisão social do trabalho, né? E vai mostrar o potencial produtivo que tem essa especialização, essa divisão social do trabalho, em pelo menos 3 situações. A primeira, quando você faz uma pequena tarefa, por exemplo, se você for produzir uma mesa por inteiro, né, você vai ter que ter uma habilidade muito grande para produzir uma mesa inteira. Mas se você for só aquela pessoa que prende o parafuso da mesa, né, e repete essa operação, sempre a mesma, prender o parafuso na mesa, é uma operação muito mais simples. Portanto, você não necessita de tanta habilidade. Você simplesmente coloca o parafuso na mesa. Então você, embora não precise mais de tanta habilidade como fazer uma mesa, porque é muito mais fácil apenas aparafusar, você, por outro lado, vai ter o quê? Uma habilidade muito maior em aparafusar do que qualquer outra pessoa, porque você vai repetir, né, aquela operação milhares de vezes. Então você se torna habilidoso naquela operação específica, sem necessitar de uma habilitação maior, como fazer uma mesa, ter o artesanato, né, de fazer uma mesa. A segunda vantagem é a questão do tempo, né? Se você for fazer essa mesa, você vai perder tempo. Toda hora você vai lá, pega uma ferramenta, pega outra, pega a madeira, corta aqui, ali e tal. Ali não, se cada um fizer uma operação específica, ele não perde tempo, né? Então você ganha tempo fazendo sempre a mesma operação, se especializando em determinada operação. E em terceiro lugar, se você repete sempre a mesma operação, você também ganha uma capacidade adicional de bolar um instrumento de trabalho que vai te permitir ser mais ágil, ser mais efetivo naquela operação. Então, aos poucos, você vai se apercebendo que tem como você, por exemplo, desenvolver um parafuso melhor, ou desenvolver uma chave de parafuso melhor, ou desenvolver um outro material que não aquele que você está trabalhando, porque você se torna íntimo daquela operação, né? E isso também favorece o desenvolvimento técnico, que aumenta a produtividade. Então, tudo isso vai contribuir para o aumento da produtividade do trabalho, né? Então, o Adam Smith enxerga na especialização, na divisão social do trabalho, um instrumento da potencialização da produtividade do trabalho. E qual é a grande importância disso? A grande importância disso é que, com isso, ele desmonta, né, ou ele supera aquela ideia dos fisiocratas de que a produção de riqueza se dava na fertilidade do solo, né? Na verdade, ele vai se aperceber e demonstrar que em qualquer situação onde exista o trabalho humano, você tem o potencial
né, de criar produtividade e, portanto, de criar valor. Né? Ele começa a desenvolver a ideia que é no trabalho que se gera valor, que se gera riqueza, e não especificamente na fertilidade do solo. É óbvio que a fertilidade do solo gera um valor, você planta ali e vai colher mais do que plantou, mas de uma maneira efetiva isso só acontece porque você foi lá, né, e plantou e organizou a produção e tal. Então é o trabalho humano, não só na agricultura, mas em todos os setores, que vai permitir o aumento da produtividade e, portanto, a geração de valor, a geração de riqueza. Smith, então, vai inaugurar, né, a teoria do valor-trabalho. Né? E, com isso, ele não chega a uma conclusão muito assertiva, mas ele dá um caminho que depois vai ser explorado por outros autores, né? Mas que, para ele, embora ele lance a ideia, ele não consegue concretizar, concluir essa ideia por uma razão muito assim, objetiva. Né? Se, na verdade, o trabalho é que gera a riqueza, né? E o fruto do trabalho é o salário, né? O salário é a renda do trabalho. Se você diz que as mercadorias são compostas por quantidades de trabalho, você, na verdade, está dizendo que as mercadorias são unidades de trabalho e, portanto, elas se transformam em renda na forma de salário. E, com isso, você tem dificuldade de explicar o lucro, porque se eu tenho N unidades de trabalho numa mercadoria e a renda do trabalho é salário, né, da onde vem o lucro? Essa pergunta não fica bem respondida se você adotar a ideia de que o trabalho contido na mercadoria é o seu valor. Ele ainda tentou responder a alguns críticos dizendo que o importante não era o trabalho contido, mas o trabalho comandado. O que é o trabalho comandado? Não importa a quantidade de trabalho contido na mercadoria, mas sim aquilo que eu possa adquirir de outro com a minha mercadoria. Certo? Então, se eu tenho 20 unidades de trabalho na minha mercadoria, mas eu consigo adquirir mercadorias com 30 unidades de trabalho, eu tenho aí a capacidade de comando desse trabalho superior às 20 contidas. Mas isso não fecha, essa conta não fecha do ponto de vista sistêmico, né? Porque não tem como você ficar acreditando que todos vão trocar e se beneficiar, né? Porque na troca não há geração de valor, né? Então, o Smith não consegue sair dessa dificuldade na sua teoria do valor-trabalho e, principalmente, ele vai explicar como é que ele explica, por exemplo, o valor do salário, né, o valor do trabalho pelo próprio trabalho. Né? Ele não tem condição de explicar isso. Então, o que acontece? Smith, embora fique conhecido por ter, de alguma maneira, superado os fisiocratas na questão da teoria do valor e colocado a questão do valor-trabalho, ele não vai conseguir explicar isso e dar uma forma definitiva para essa teoria. Né? Mas ele continua muito rico, né, nas questões relativas ao equilíbrio econômico, nas questões relativas à especialização, nas questões relativas à liberdade, né, econômica, no liberalismo de um contexto geral. Né, e, com isso, ele é bastante conhecido e reconhecido, né, principalmente por aquela ideia do laissez-faire, laissez-passer, né, que permite que, se o Estado não atrapalhar, é só deixar que as forças de mercado vão se ajustar. Ele está dizendo com isso, voltando àquela situação inicial, exatamente o quê? Que se ninguém atrapalhar e cada um procurar
o melhor para si, né? Se cada um procura o melhor para si, todos nós procuramos o melhor para nós mesmos e, portanto, a sociedade como um todo está no melhor possível, né? E depois um outro economista, Pareto, vai desenvolver, dentro da mesma teoria, a ideia do ótimo de Pareto, né? É onde a situação máxima de eficiência está presente. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.